Meu nome é Janaína Oliveira, eu sou professora de História e pesquisadora. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Campo São Gonçalo, e coordeno um projeto que se chama Fórum Itinerante de Cinema Negro, FICINE. Em 2009 surgiu um edital de pesquisa no Instituto Federal e eu já tinha alguns anos que eu tinha terminado meu doutorado. E, bom, eu estava decidida a mudar de área, eu não queria mais continuar na minha área de formação. E aí eu vi uma entrevista do Zósimo Bubu, que é um dos maiores realizadores, né? Enfim, é o considerado o pai do cinema negro. Ele tinha acabado de chegar de Burkina Faso, do maior festival de cinema do continente africano, do FESPACO. E ele estava dando essa entrevista e, na época, o entrevistador não deixava ele falar, era numa das maiores emissoras de TV do país, enfim. E o entrevistador só ficava focando na carreira que ele teve nos anos 70 e não deixava ele falar do que ele vinha fazendo nos últimos anos. Ele criou, já com 70 anos, um centro de cinema negro no Rio de Janeiro, que é o Centro Afro-Carioca de Cinema, e começou a fazer os encontros de cinema negro. E, bom, ele tinha acabado de chegar do FESPAC, quando ele tinha feito uma mostra com realizadores afro-brasileiros. Ele levou 11 ou 13 realizadores para lá, e fez uma mostra de cinema negro dentro do FESPACO. E, bom, nessa noite dessa entrevista, era uma entrevista que passava tarde da noite, eu meio que perdi o sono, não conseguia dormir com aquela invisibilização, né? Porque, enfim, começar uma empreitada com 70 anos, onde você faz mostras de filmes, conectando o Brasil e a África, enfim, trazendo realizadores africanos, levando realizadores brasileiros para o continente africano, tudo isso invisibilizado, né? Mais uma vez. Então, nessa noite que eu perdi o sono, eu falei, bom, no dia seguinte eu já sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei a pesquisar sobre cinema negro. 2 anos depois, 3 anos depois, veio a ideia da criação de um projeto aí já conectado com outros pesquisadores e realizadores que, assim como eu, de algum modo se incomodavam com essa invisibilização, porque é uma constatação, é um fato, né, que existem produções e iniciativas, e o que faltava na época era uma conexão, rede. Então, a ideia do FICINE, do Fórum Itinerante de Cinema Negro, era colaborar nessa conexão, né, dessa informação sobre o cinema negro, sobre os realizadores, sobre as iniciativas, festivais, produção acadêmica, enfim, né, era aí que começou. Eu me formei em História na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e depois fiz o mestrado e doutorado na PUC do Rio, tudo na área de teoria da história, historiografia. Durante 12 anos da minha vida, eu estudei a obra de um historiador que pensava a história, um historiador do século XIX, que pensava a história como uma forma de arte. Dizia que a história, você tinha que ter com conhecimento histórico a mesma relação que você tem com os objetos de arte, assim, uma apreensão estética do passado, que é isso que vai te impulsionar para a vida. Mas esse historiador é suíço. E aí, Jaco Aburca era o nome dele. E eu passei 12 anos da minha vida, da graduação ao mestrado, estudando. E eu gostava muito de estudar Aburca, né? Eu digo que foi meu relacionamento mais longo. E depois que eu terminei o doutorado, eu não estava mais com vontade de investir nessa dimensão da vida acadêmica, porque depois que você termina a tese, que você para de estudar de fato, o que te resta é investir na vida acadêmica de verdade. E aí vem o confronto, né? Uma mulher negra, na época eu tinha 30 anos, enfim, lidando com um mundo que é super branco, heteronormativo, eu diria até ascético, enfim. Aí eu não queria mais, aí eu me separei do Burca. Quando eu terminei o doutorado. O que é cinema negro é uma pergunta constante, né? As pessoas têm essa ânsia de uma certa definição. E aí elas, às vezes, ficam um pouco decepcionadas quando eu digo que eu não me proponho a responder isso. Por alguns motivos, assim, pedagogicamente falando, porque não há um consenso, né? O cinema negro, ele não é uma invenção nossa, brasileira. O cinema negro, ele tem uma história que é diaspórica, né? Que começa praticamente junto com o cinema, quando o cinema vira uma indústria nos Estados Unidos, já no final da década de 10, você já vai ter, né, o primeiro realizador que vai, né, digamos assim, ser o precursor do cinema negro, que é o Oscar Micheaux, fazendo filmes, né, na era dos race movies. E aí, ao longo dessa história, sobretudo nos Estados Unidos, vai se construindo um debate sobre o que é esse cinema negro, né? Eu acho que o auge da formulação
quando ele encontra, quando as produções, né, começam a dialogar também com o ambiente universitário. Vai ser nos anos 60, em Los Angeles, né, dentro da Universidade da Califórnia, que vão começar a formular algumas diretrizes do que seria cinema negro, ou do que é preciso para fazer um cinema negro, que vai ter desde o protagonistas, do protagonismo negro no âmbito dos personagens, das histórias que desconstruam estereótipos, há uma reflexão sobre o local de produção. Por exemplo, essa geração vai dizer que é impossível você fazer cinema negro dentro de grandes estúdios, porque os grandes estúdios são sempre a representação do pensamento hegemônico, e o pensamento hegemônico sempre vai colocar, não é? Ou pelo menos tem sempre colocado, desde que o cinema começou, os negros nessa posição, né? As mulheres e os homens negros nesse lugar de estereótipos e estigmas negativos, inferiores, não é? Enfim, subalternizados, né? Quando vem para o Brasil, a gente tem mais ou menos essa mesma inflexão, né? De uma trajetória que tem uma produção fílmica, e quando há um encontro com a universidade, há também, digamos assim, uma formulação, uma primeira formulação. E aí vem a provocação do grupo que construiu um manifesto que se chama Dogma Feijoada, com Jefferson D., o Noel Carvalho e outros, que é um pouco retomando assim, essa ideia, né? É um manifesto, mas a ideia é essa, né? De não tem contra os estereótipos, também contra, por exemplo, uma idealização no sentido da construção de super-heróis, no sentido de valorizar aquilo que seria, enfim, o negro comum, né? As pessoas do cotidiano, enfim, é um manifesto. Então, é uma formulação, digamos assim, né? A primeira formulação que a gente vai ter aqui, que acaba um pouco guiando, né, esse caminho. Os Dósimo, por exemplo, tinha uma concepção bastante clara no sentido de que o cinema negro era feito por pessoas negras. Então, é importante o que estava sendo mostrado na tela, mas mais era importante para ele, era mais importante ainda que os realizadores e realizadoras fossem negros. Isso também já é um campo de polêmica, porque então há um olhar negro, a discussão é essa. Eu acho que existem olhares e perspectivas subjetivas. É claro que um olhar negro é diferente de um olhar branco, de um olhar de homem é diferente de um olhar de mulher, e assim vai. Mas, enfim, isso não quer dizer que todos os olhares sejam iguais, né? Mas o que eu acho bacana da gente pensar do cinema negro, assim, do ponto de vista da gente tentar definir, é pensar que ele tem uma história que se atrela sempre aos movimentos negros, às demandas dos movimentos negros, no sentido de quebrar essas representações que tradicionalmente se estabeleceram, né? No sentido de estabelecer representações próprias. Eu acho que cada vez mais a gente avança nessa direção. Eu acho que a gente vive uma possibilidade de expansão das imagens chegarem a diferentes lugares, de formas diferentes. E eu acho que isso sim tem possibilitado nos últimos anos a produção e a circulação de filmes por realizadores negros e realizadoras negras, com temáticas negras, não necessariamente, mas também. Enfim, e mais importante, que é isso também que super me interessa, né, dentro da proposta do Ficine, que é a criação de plateia para cinematografias, porque a realidade, né, isso também me motivou desde lá do começo, quando eu comecei a trabalhar com os encontros de cinema negro, é que você tinha uma sala imensa, várias salas imensas, super projeções nos espaços mais, digamos assim, importantes do Rio de Janeiro, que é onde acontecem os encontros de cinema negro, e proporcionalmente essas salas estavam vazias, se a gente for pensar, né? Enfim, blockbusters que passam nos shoppings. Então, eu acho que mais do que você precisa exibir, mas você precisa também criar a plateia. Então, acho que nesse contexto que a gente vive contemporaneamente no cinema, essa ampliação das possibilidades de ver, ela vai também gerando mais público para esses cinemas, né, que até então eram considerados periféricos. No que diz respeito à produção audiovisual, eu acho que a gente precisa pensar o de trás das telas, precisa pensar a formação de pessoas, porque só assim você transforma o que está na frente das telas. A gente tem já um acúmulo de discussão sobre estereótipos, quer dizer, agora quando passa, né, qualquer coisa a gente já pula, né, a gente já sabe, as pessoas já aprenderam que não pode fazer blackface e tal, né, a gente essa discussão a gente já conseguiu
fazer. Então, agora a gente tem que passar para o outro lado, né? Que é formar as pessoas para que a gente possa produzir todos os tipos de narrativas e chegue um momento que não seja mais preciso a gente falar em cinema negro, porque não tem mais racismo no país ou no mundo.